vamos começar aqui o nosso próximo assunto, que é a elipse, certo? Eu vou falar um pouquinho de onde sai essa ideia de elipse rapidinho, para nós trabalharmos aqui com as equações. Belezinha, pessoal? Então, de onde sai essa figura? Lembra que para a circunferência, eu fiz a demonstração da fórmula, peguei lá o conceito de que cada ponto da circunferência tem a mesma distância do centro, beleza? E então eu fiz a partir desse conceito a demonstração da fórmula. Aqui não vou fazer a demonstração dessa fórmula, mas eu quero pelo menos pensar de onde sai essa figura. Porque a circunferência você tem um centro lá e um conjunto de pontos que equidistam do centro, não é verdade? Certo? Isso é uma verdade. Agora, o que é isso aqui? Vamos pensar, depois eu vou apagar isso aqui, tá? Isso aqui não é importante, tão importante assim, mas é uma curiosidade, né? De onde que sai isso aí? Tá? Porque o que é importante para vocês é lidar com as equações. Pessoal, me desculpem também, tá tocando uma música um pouco alta aqui, certo? Mas é o que tem para hoje. Pessoal, então olha só, eu vou trabalhar com as como que fala? Com as elipses cujo o centro é a origem, tá? Sempre centralizadas no zero aqui, ó. Certo? Então aqui eu tenho zero. E aí eu vou pegar dois pontos. Então eu vou pegar aqui um ponto que eu vou chamar de ponto F, F1, e vou pegar um ponto simétrico aqui. Então daqui a F1 tem um valor e daqui a F2 tem outro valor. Tem um outro valor não, o mesmo valor. Então F1, F2, beleza? E aí, pessoal, eu vou escolher um ponto qualquer aqui, certo? Eu vou escolher esse ponto aqui, certo? E vou... Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 6. Vou fazer um pouquinho melhor, eu vou esticar um pouquinho esse ponto para cá. Depois eu vou falar para vocês o porquê que eu fiz isso, beleza? Aqui vai ser F1 e aqui vai ser F2, beleza? Certo? Aqui vai ser F2, beleza? Certinho? Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Tá vendo esse ponto aqui? Eu vou deixar ele escolhido aqui e vou traçar um segmento aqui. Isso aqui tem uma medida, não tem? Se a distância daqui até aqui é a mesma, então se eu traço um segmento aqui, é o mesmo, certo? Pessoal, particularmente, eu fiz aqui com medida 8, aqui com medida 6 do Teorema de Pitágoras, tá? Isso aqui tem medida 10. Pessoal, quanto que mede F1 mais F2? Ou melhor, desculpa, não é F1 mais F2, certo? É essa distância aqui, certo? Que eu vou chamar... que nome que eu vou dar para isso? Vou chamar isso aqui de A, certo? Se aqui mede A, aqui também vai medir A, certo? O que acontece, pessoal? A distância daqui até aqui é A, a distância daqui até aqui é A, então isso aqui é 2A. Certo? No caso, isso aqui é igual a 20. Pessoal, sabe o que é o desenho da elipse? O seguinte, eu vou pegar esse ponto aqui e vou esticar até o 12. Pessoal, quanto falta para completar o 20?
falta 8. Então, pessoal, o que que acontece? Todas as cordas aqui, ó, todos os conjuntos de corda que eu pegar aqui, certo? Certo? E que a distância daqui até o foco, mais a distância até o foco 1, mais a distância desse mesmo ponto até o foco 2, todos os pontos cuja a soma das distâncias seja igual a 20, vai me dar essa figura que é a elipse, certo? Então, no caso, eu vou ter esse esquema aqui, ó. Então, por exemplo, onde será que está o extremo aqui da elipse? Olha só, do F1 ao F2 é 16. Porque vocês concordam que essa corda um dia vai cair aqui? Vai, né? Essas duas cordas, eu vou esticando, 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 vai chegar uma hora que cai. A soma dessas duas cordas tem que ser igual a 20, beleza? Se a soma dessas duas cordas tem que ser igual a 20, quanto que mede de F1 até F2? Então, de F1 até F2 mede 16. Então, a hora que a corda cai aqui, ela vai medir o 16 mais quanto? Mais 4. Então, a corda vai cair aqui, ó. Sabe o que significa? Que a elipse sai daqui, ela vai caindo, a soma dessas cordas vão descendo até chegar aqui. E aí, pessoal, tudo será simétrico. Então, o desenho da elipse está aqui, ó. Nossa, é claro que o desenho mal feito, né, pessoal? Fugir da aula de desenho, certinho? Então, olha só. Certo? Então, essa é a elipse. A elipse é construída dessa maneira. Daqui até aqui e daqui até aqui, a soma desses segmentos sempre tem que dar a mesma, sempre tem que dar o mesmo tamanho, que no caso é 20. Nesse, né? Certinho? Beleza? Se eu achar no YouTube um vídeo que descreva isso, sabe, com aqueles recursos gráficos que eu não tenho aqui, eu disponho, eu coloco na descrição para vocês, beleza? Ok, pessoal, então vamos lá para o que interessa, que é a construção que é a resolução dos exercícios. Então, pessoal, a elipse, dada essa construção que eu fiz aqui bem superficialmente, certo? Essa elipse, eu tenho alguns elementos nela. Eu centralizei ela, deixei o centro dela na origem, certo? E aí eu tenho os extremos horizontais, são os extremos. Quantos extremos eu tenho na elipse? 4. Os extremos horizontais A1 e A2 e os extremos verticais B1 e B2. Beleza? O que acontece? Do centro da elipse até um extremo... Vou começar daqui de baixo. Do centro da elipse até um extremo horizontal, eu tenho uma medida A. E do centro da elipse até do centro da elipse até o extremo vertical, tem uma medida B. Aqui mede A, evidentemente aqui também vai medir A, aqui mede B, aqui evidentemente vai medir B. E eu tenho uma distância aqui, ó, um C, que é a distância da origem, do centro até o foco. Beleza? Até o foco até um dos focos. Aqui a distância como é que fala? Do centro da elipse até o outro foco é a mesma distância, né, pessoal? Isso aqui é C, aqui também vai valer C. Qual que é a equação da elipse? X ao quadrado mais A ao quadrado, não, desculpa, falei mais, né? X ao quadrado dividido por A ao quadrado, certo? Mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado é igual a 1. Essa é a equação da elipse. Então, repetindo, é x ao quadrado mais essa distância horizontal, não, x ao quadrado dividido por essa distância horizontal ao quadrado, mais y ao quadrado dividido por essa distância
vertical ao quadrado. Essa soma tem que ser igual a 1. Beleza? Aí, pessoal, tem uma particularidade, que é uma coisa que nós podemos mostrar, que é o seguinte, que essa distância, certo, pessoal? A distância de um dos focos até uma extremidade vertical da elipse é a mesma, é numericamente igual a essa medida aqui horizontal. Então, essa medida aqui, certo? É igual a essa. Beleza, pessoal? Agora, nós vamos usar esses elementos para resolver os exercícios. Certo, pessoal? Obtenha as equações das elipses abaixo. Essa e essa. Quero obter essa equação e essa equação. Beleza? Pessoal, para obter a equação da elipse, o que eu preciso? Então, olha só, o que é a equação da elipse? X ao quadrado sobre A ao quadrado, certo? Mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado é igual a 1. Resolver o exercício é fácil. Beleza. Quem que é o A, que eu vou elevar ao quadrado? É esse tamanho aqui, ó. Esse pedação aqui. Eu sei quanto que ele mede? Não. Então o A para mim ainda é uma incógnita. Quem que é o B? Essa medida aqui. Eu sei quanto que ela mede? Eu sei quanto vale essa medida? Não. Espera o pessoal passar, né? Beleza? Então, pessoal, eu não conheço, B eu não conheço, então eu vou ficar sem resolver o exercício? Não. O que eu sei, pessoal? Que esse valor de A é igual a esse. Não tô aqui descrevendo isso? Quanto que vale? 5. Então, eu não sei o valor de A olhando para baixo, mas eu sei o valor de A olhando aqui na diagonal. Então, A é igual a 5. Então, já tenho alguma coisa para colocar aqui embaixo, que é 5 ao quadrado. Só que quanto vale o B? Certo? O B eu não conheço. Só que, pessoal, o que apareceu aqui pra gente? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, né? Olha só, pessoal. Vamos relembrar aqui para vocês o Teorema de Pitágoras, certo? O Teorema de Pitágoras aparece aqui, ó. Então, se aqui é A, aqui é B e aqui é C, lembram? C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Isto é, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Certo? No meu caso aqui, pessoal, quem que é o meu cateto aqui? Meu cateto é 5. Certo? Meu cateto aqui é 5. Ah, para ficar igualzinho eu posso trocar a letra, né? Posso ficar aqui fazendo A, certo? Aqui, ó, para melhorar para vocês ainda, ó. A, B e C. Se o A é hipotenusa, então fica melhor para vocês ainda se eu fizer esse esquema. A sendo a hipotenusa, B é um cateto, C é outro cateto. Então, o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, lembram? Certo? Ficou melhor ainda, olha só. Hipotenusa ao quadrado mais cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Nesse caso, eu tenho algum cateto ali? Tenho. Eu vou até fazer aquela figura aqui, ó. Eu vou transferir aquela figura para cá. Certo? Olha. Quanto que vale aqui? Eu não conheço o A por aqui, mas eu conheço o A por aqui. Quanto que vale o meu A? 5. Certo? Eu não conheço o B, mas eu tenho uma referência aqui. A distância do centro até o foco aqui, até o F1, quanto que vale? 3. 3. Olha só, estou transferindo para cá. Certo?
3. Então não dá para descobrir esse B aqui, ó. Dá para descobrir. Nesse caso, o que acontece? 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Então 5 aqui é a hipotenusa. 5 ao quadrado é igual... Ah não, já posso fazer a conta, né? 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado é 9. Mais B ao quadrado, certo? Então B ao quadrado é igual a 25 menos 9, que é igual a 16, certo? B ao quadrado é 16, então quanto que vai valer o meu B? O meu B vale 4. Eu já não achei o A, que é 5, eu não achei o B, é 4, então esse B aqui, pessoal, é igual a 4. Esse tamanho aqui, ó, é 4. Tenho tudo que eu preciso para poder montar a equação de elipse. Então, qual que vai ser essa equação de elipse? X ao quadrado mais, quem que é o A? O A vale 5. Então, é x ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre b quadrado, mas quem que é o meu b? 4. 4 ao quadrado, 16. Certo? 16 igual a 1. Certo? Certo, pessoal? Então eu vou colocar esse b igual a 4 um pouquinho mais para cima. Então, b igual a 4 um pouco mais para cima, certo? E a equação da elipse é essa aqui, ó. A equação dessa elipse. Certinho? Vou fazer agora a equação da elipse de baixo. Certo, pessoal? Neste caso, né? Eu preciso descobrir quem aqui. Primeiro, vamos ver quem que é a equação da elipse. É x quadrado, né? De novo. A ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. O que que eu tenho aqui? Eu conheço o A? Não conheço. O A, para mim, é uma incógnita. Beleza? Mas olha que interessante aqui, pessoal. Aqui eu tenho o valor de B. Olha o valor de B aqui, ó. Certo? Então aqui eu tenho B. Que é a raiz de 3. Certo? O A é esse tamanho. Que eu não tenho a menor ideia de quem que é. Mas o que eu falei para vocês? Que esse comprimento é igual a quem? A esse aqui, ó. É igual a esse. Certo? Então, ele está aqui. Esse comprimento aqui, ó. Certinho? Vou escrever aqui melhor. Isso aqui é igual aqui. Beleza? Mas eu tenho C, que é a distância do centro ao foco. Tenho, que também é raiz de 3. Isso aqui é o C. Eu não consigo encontrar o A utilizando o teorema de Pitágoras? Consigo, pessoal. O que eu sei? Que A ao quadrado é igual. Usando o teorema de Pitágoras, hein? A ao quadrado é igual B ao quadrado, mas quem que é o B? O B é igual a quanto? Raiz de 3. Certo? E quanto que é o C? Mesma coisa. Então, nesse caso, o B e o C são iguais. Então, C é igual a raiz de 3. Certo? Então, o A ao quadrado é igual a B ao quadrado, que é raiz de 3 ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado. São coisas iguais, né? Então, aí vai ficar igual. Raiz de 3 positivo, raiz com quadrado, corta. Eu acho muito feio fazer isso, mas tudo bem. Corta.
Então vai ficar a ao quadrado é igual a 3 mais 3, que é igual a 6. Então, o A, se o A ao quadrado é 6, o A é igual a raiz de 6. Na verdade, eu nem precisaria escrever isso, porque embaixo vai o A ao quadrado, né? Mas, enfim. A igual a raiz de 6. Então, pessoal, dá para escrever a equação dessa elipse, não é? Como? Eu não sei que o B vale raiz de 3. Eu não sei que o A vale raiz de 6. Se o B é raiz de 3, então o B ao quadrado é igual a raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Se o A é raiz de 6, já está até dado o valor aqui, certo? Então o A ao quadrado é igual a raiz de 6 ao quadrado, que é igual a 6. Então quem que vai ser a minha equação de elipse? Vai ser x ao quadrado sobre 6, porque é o A ao quadrado, mais, certo? Y ao quadrado sobre o B ao quadrado, que no caso é 3, igual a 1. Acabou o exercício, certo? Vou escrever esse A igual a raiz de 6 um pouquinho mais para cima, para poder colocar isso aqui num quadro, assim, num quadrinho, certo? Então A é igual a raiz de 6, certo? Beleza? Raiz de 6, está todo mundo vendo aí. E aqui, pessoal, a equação de elipse. Beleza, pessoal? Feito, né? Até a próxima aula que eu vou passar outro caso quando a elipse está sobre o eixo, quando os focos estão sobre o eixo Y, ok?